por favor, chega aqui com a gente. Vamos recebê-los com palmas aí. Valeu. Pode ficar à vontade. Licença. Sim. Sim. Pode sentar aqui. Isso. Você pode sentar aqui. Isso. Aí fica aqui. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente já vai liberar uma cadeira ali. Mas muito bom estarmos juntos. E o tema dessa próxima mesa nossa é Jesus Cristo, é o Senhor da cultura. E a gente vai aprender mais sobre isso, ou pensar sobre isso, mas a partir da história de vocês e ouvindo vocês, como isso se manifesta na vida de vocês. E aí eu queria que cada um, talvez em 5 minutos, contasse um pouco do seu testemunho, tanto como cristão e artista. E aí pra gente conhecer aí, e aí depois a gente vai conversando um pouco mais, conhecendo mais um pouco um dos outros. Começando aqui. Quem começa? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Gabriela, mas mais conhecida como Gabi Almeida. Eu tenho 32 anos, sou esposa do Guilherme Mete, que está desenhando aqui, que estava conversando com vocês antes. Nós temos uma filhinha de quase um ano e meio, chamada Maria Elis. Então, a gente acabou de entrar nessa aventura, né, de maternidade e paternidade. Eu acho que ainda estamos entrando, na verdade, né? Quem é pai e mãe sabe. E eu sou designer de formação, trabalho como designer e também gestora de projetos. Minha caminhada de fé começou com o meu pai. Meu pai se converteu mais velho. Eu não nasci, né, num berço cristão. Meu pai se converteu quando eu tinha uns 6 anos de idade. Então, a partir dessa idade, eu comecei a caminhar na comunidade, né, aprender, estando ali no Ministério Infantil. E lá por 15, 16 anos, 14, 15 anos, eu entendo que eu tive esse encontro com Jesus. E, a partir disso, já comecei a me envolver, né, no ministério, no que dava, assim, como designer, como artista. Eu já, sabe aquelas pessoas assim que tipo tudo está envolvido assim. Então já fui palhaça, o teatro na igreja, era de uma trupe circense, a Malagueta, né, que é a minha palhaça. E também servindo na igreja local sempre, né, com essa parte de comunicação e design. O que mais que eu vou? E hoje eu trabalho como designer na Fluirá, né, que é uma escola, uma plataforma de teologia para mulheres, junto com a Luísa Nazaré, né, esposa do Paulo. O Paulo estava aqui hoje com a gente. Então, eu sou designer lá, também estou na parte do conselho da Fluirá. É muito legal poder falar de teologia para mulheres, né, falar sobre espiritualidade para mulheres. Como designer, também trabalho com design editorial. Então, muitas capas, livros que têm sido lançados nos últimos anos, eu participei. Não sei se vocês viram o livro do Bibo, né, o Deus que Destrói Sonhos. Eu e o Matt, a gente pôde participar dessa publicação. Na verdade, foi ela que iniciou, assim, uns 3 anos atrás, o meu trabalho mais editorial. E eu acho que a parte mais legal também, a gente tem uma editora, né, de livros infantis, como o Matt falou, cristã, que chama Editora Pequeninho. Sou eu e Matt, mais 2 amigos nossos, que também são quadrinistas, ilustradores, escrevem. E a gente está com os livros aqui. Não sei se vocês já ouviram falar do Urso e o Eco, é um dos nossos livros, talvez o mais conhecido, nosso primeiro lançamento. A gente também tem o De Quem é a Coroa. Você quer? Vai ser a minha... Um Tantão de Desafeto, Quando o Meu Sorvete Cai, que é uma versão infantil do livro do Bibo, né, Deus que Destrói Sonhos, e o De Quem é a Coroa, o Urso e o Eco já acabou. Então, isso também tem sido uma parte bem legal da nossa caminhada hoje, né, servir a igreja. A gente chama de parábolas contemporâneas, né? Então, a ideia de a gente poder falar para as crianças sobre, não necessariamente valores e nem necessariamente contar histórias bíblicas, mas a gente falar de realidades, né, da dor, do sofrimento, da falta de perdão, de idolatria, de uma forma realista, né, e trazendo as verdades bíblicas para elas, nos contextos delas, né, não só querendo contar historinha com uma moral no final.
E tem sido um trabalho muito especial fazer e participar disso, e criar e desenvolver tudo isso. E aí, na igreja local, faço parte do Ministério de Comunicação, sou uma das líderes lá. E eu e o Matt, ele não comentou, mas nós somos pastores de adolescentes também. Nós somos líderes dos adolescentes. Então, a gente está bem nesse universo assim, de estar trabalhando em várias coisas, né, fora da missão, assim, fora da igreja local, mas, ao mesmo tempo, a gente está bastante no chão da igreja ali, se envolvendo no nosso ministério ali. Acho que é isso. Bom. Tá funcionando, gente? É isso aí. Bom, meu nome é Karen Brandolis, eu tenho 36 anos. Eu nasci num berço cristão, né? Consagrada desde o ventre, aquelas coisas todas, né? Filha, neta de pastor. E me casei, tive uma filha que chama Geórgia. É a menina mais legal que eu conheço, mais gente boa. E não é papo de mãe, viu? Mas ela é uma figura mesmo. E eu acho que o meu ministério... Bom, a gente que cresce em igreja, cresce fazendo tudo, né? Então, desde ministério infantil, enfim. Mas eu acredito que o meu ministério mesmo, onde eu exerci o meu chamado, foi quando eu me divorciei. No ano de 2017 que eu me divorciei. E nesse mesmo tempo eu criei um relacionamento com o invisível, né? Com uma coisa que realmente não existia e precisava ser materializado. E foi ali, naquela situação, em que eu me encontrei numa depressão, numa crise de ansiedade absurda, porque todo o ambiente religioso, ninguém casa para se separar, aquela questão toda, inclusive sobre a mulher, que a mulher sabe edifica, a tola destrói. Então, uma culpa, um jugo muito grande sobre mim. E não sabendo lidar com toda aquela situação, até porque nós éramos pastores de jovens na época. E nessa época, eu realmente me divorciei de muita coisa, inclusive da minha imagem que eu tinha de Deus, né? Que até então, assim, Deus não tem neto, né? Deus tem filho. E para isso a gente precisa conhecê-lo como pai, né? E aí, desde então, eu comecei a me relacionar com esse Deus, com essa coisa invisível. E na verdade, assim, eu tenho formação em moda, fiz marketing, depois que eu fui me especializar em gestão de terceiro setor e justiça restaurativa. E eu fiz uma transição de carreira antes mesmo de casar, trabalhava, né, no corporativo, até quando assim, a Zara, outras lojas de departamento vieram, eu trabalhei, enfim, fazia muito catálogo de moda. E a moda também tem bem aquele viés do Diabo Veste Prada. Todo mundo já assistiu? Sabe como que é, né? Aquela coisa bem horrorosa. E eu estava vendo que a vocação que a gente tem também, tanto para o bem e para o mal também, depende do que a gente alimenta, né? E aí eu comecei a ver de perto assim as minhas sombras e falei, poxa, isso aqui não está legal. Eu estou ficando boa em coisas que eu de fato não admiro, e isso não dialoga com os meus valores, né? E nessa época eu recebi um convite para trabalhar na organização social da igreja que eu cresci, que é a Comunidade da Graça. E aí era para eu assumir toda a parte de voluntariado e de novos projetos e de comunicação. E aí a igreja fazia um trabalho de capelania dentro das unidades prisionais. E em 2012 eu pisei numa penitenciária pela primeira vez, feminina. E ali aquilo me chamou muita atenção, porque para a gente que trabalha com moda, com arte, com criatividade, as cores, as formas, tudo isso diz muito, né? Existe toda uma psicologia das cores em cima de tudo. A gente se expressa, a gente não tem noção o quanto a gente usa da nossa liberdade para abrir o nosso armário e escolher o que a gente quer colocar naquele dia. E aí eu vi aquelas mulheres com calça bege, blusa branca, e aquilo me chocou, porque eu fiquei me colocando naquele lugar. Eu falei, eu poderia estar aqui se eu não tivesse as oportunidades e as influências que eu tive. E isso é graças a Deus, né? Isso é graça de Deus. E eu voltei para casa incomodada, né? 2 semanas depois, a organização recebeu uma doação de tecido para fazer cortina, encapar sofá. E eu falei, o que vocês vão fazer com isso? Ah, não tem destino. Então, daqui que eu vou criar uma coleção de moda e a gente vai fazer um desfile dentro de uma unidade prisional para essas mulheres terem um dia de dignidade e de liberdade pela primeira vez. Isso aconteceu em 2012.
E ali eu falo que o bichinho me picou, porque ali eu descobri a minha vocação. Eu falei, caramba, eu materializei um invisível de uma coisa que eu enxerguei naquele dia que eu pisei aqui e vi aquele ambiente todinho sem cor, sem vida. E essas mulheres agora podendo ter a dignidade de serem vistas e de se sentirem gente de novo, né? E toda vez que eu falo trago essa memória, eu fico um pouco emocionada, porque é isso, né? E aí depois, quando eu me divorciei, um tempo depois, eu relembrei desse dia. E relembrei também do dia do nascimento da minha filha. Porque a palavra fala, né? A gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança, principalmente num tempo de desesperança, de depressão, enfim. Quem já passou por isso sabe o quanto isso é difícil. E aí que eu resolvi fundar uma organização social chamada Passarela Alternativa. Hoje nós somos um instituto, Instituto Passarela Alternativa. E quando nasceu em 2017. Não, formalmente eu abri o CNPJ em 2018, sem nem saber exatamente o que a gente iria fazer. E hoje ela é uma organização super assim, estruturada, graças a Deus mesmo, e a equipe que a gente tem. E hoje a gente trabalha em prol da restauração dessas mulheres, usando a moda como ferramenta principal de transformação social. Então, a gente pega mulheres tanto do regime fechado, do semiaberto, e também as egressas prisionais, aquelas que já cumpriram as suas penas, e devolve para elas esse senso de dignidade, ensinando não só um ofício de corte e costura, de moda, recolocando elas no mercado de trabalho, mas fazendo um trabalho de desenvolvimento humano dentro de uma metodologia 80-20, 80% do tempo teoria e prática e 20% desenvolvimento humano, com os princípios e valores mesmo de Jesus, né? De perdão, de novas chances e tudo mais, para essa mulher ter realmente uma estrutura para seguir a sua vida. Então, desde então, esse tem sido o meu chamado, o meu ministério e a maneira como eu exerço a arte junto com a minha vocação, que é a moda. E é o amor, obviamente, né? Unindo tudo isso e trazendo uma forma de um jeito repaginado. Inclusive, a gente usa muito essa técnica do upcycling, que é essa reutilização criativa. Quem é que viu a capa do Marcos Almeida desse último? Foi a gente que fez. Então, foram as meninas lá que fizeram, tudo com calça jeans que iria ser descartada. E a gente faz novas peças, né? Partindo disso, fazendo muito uma analogia com a história delas. Aquelas mulheres que seriam descartadas, e a história dela não tem mais valor porque a bandida é presa, é colocada lá daquele lugar, traz um novo produto, traz um novo ciclo de vida, mas de um jeito completamente novo, de novo, né? Então é isso. É muito prazer. Tá ligado aqui? Obrigado. Muito prazer estar aqui. Eu sou o Moá e é muito bom, muito inspirador ouvir, inclusive a Aline falar muito de você. Não tinha te conhecido ainda ao vivo, mas já conheci um pouco da sua história. E isso para mim é muito inspirador, a gente estar aqui junto, a gente poder se conectar, poder se conhecer, poder se inspirar para a gente continuar, né? Então, eu cresci muito diferente de vocês duas. Eu cresci a minha mãe até ia na igreja, mas o ambiente da minha casa era muito intenso. Eu cresci na zona leste de São Paulo, lá no Fundão, cidade de Tiradentes, até os 10 anos de idade. Na minha casa, o meu pai estava usando cocaína na época, tá ligado? Então, era um ambiente de muita intensidade emocional, fora de controle, na verdade. E eu e meu irmão cresceu naquele ambiente. E quando eu virei adolescente, eu estava muito revoltado com a vida, com a sociedade, com tudo que estava acontecendo à minha volta. E eu fui tomando uma decisão inconsequente em cima da outra. E eu me vi no fundo do poço muito cedo da minha vida. E eu nem sabia o que era depressão, nem ansiedade, nem era a ver com isso. Era consequência de escolhas que eu fiz. E um dia
eu tive a oportunidade de... E, tipo assim, uma coisa que fez parte da minha vida foi a música, a arte. Porque era o meu refúgio. Era o único lugar que eu me sentia compreendido. Era o único lugar que eu me sentia visto. E até que falava sobre os temas que eu lidava. Até minha mãe falava, nossa, você era melancólico. Mas também, com as circunstâncias que eu estava vivendo... E a música tinha esse gosto meio melancólico, né? Que eu estava ouvindo na época. Eu me identifiquei muito com o submundo da música e da arte de São Paulo. Comecei pelo skate, depois conheci o grafite. Quando eu vi, eu já conhecia várias músicas do hip hop, conhecia o cenário underground do rock também, hardcore, o punk, o emo. E eu fui acolhido ali pelos meus amigos na música. E um dia eles me olharam para baixo assim e falaram, nossa, você tem que montar uma banda. Para pelo menos alguma coisa dar uma animada. Aí, vamos montar uma banda? Eu falei, não tenho nada a perder, vamos. E aí o que aconteceu é que a banda no começo era muito ruim. Mas a gente era muito descolado e a galera gostava de andar com a gente. Então, nossos shows, desde o primeiro show, a galera ia no nosso show, eram nossos amigos, a gente foi fazendo esse movimento. E aí, logo mais, os nossos shows começaram a encher, começaram a chamar a gente para tocar em outras cidades. E a única coisa boa na minha vida que estava rolando era isso. Só que, ao mesmo tempo, quando você está no microfone com o coração e a mente vazia, o que você está compartilhando? E quantas pessoas não estão assim, influenciando multidões? E é assim que eu estava. Não porque eu queria, mas porque era a circunstância da minha vida. Se você me perguntar se eu queria mudança, eu queria. Eu só não sabia onde estava. Até o dia que eu vi sobre a mensagem de Jesus. E quando eu entendi o que era, eu falei, eu quero isso para mim. E foi até num lugar parecido com esse. Foi no Projeto 242, era um ambiente bem parecido com as mesas e tal. Eu estava falando, ia ter uma mensagem sobre a Revolução de Jesus. Era um flyer vermelho com um cara meio Che Guevara, extenso assim, e eu tenho que ir nessa parada. Aí minha mãe até viu assim, falou, nossa, o que você está indo fazer? Eu sempre fui muito conectado com a revolução, com mudança, transformação. Sabia que a resposta estava além do nosso cotidiano, de escolhas normais assim da vida, precisava de algo mais. E aí eu avisei minha banda, a minha esposa hoje, a Flávia, era minha namorada. Falei, a gente tem que ir nessa parada. E aí a gente foi. Chegou lá, falou que o reino de Deus os últimos eram os primeiros. A revolução começa no nosso coração. Ao invés de mudar o sistema, as pessoas têm que mudar. Eu falei, mano. E a redenção, a graça. Eu falei, eu preciso disso. E aí ele terminou e veio. Quem pregou foi o Luke Greenwoods. Ele terminou e veio na nossa direção e perguntou o que vocês acharam. Eu falei, essa é a mensagem que eu quero levar com a minha banda. E ele, quanto você sabe da Bíblia? Eu falei, nada. Aí ele falou assim, então vamos aprender junto. E a gente começou uma parada que se chama Estudo Bíblico para Não Religiosos. Ele continua até hoje, tá ligado? E foi ali que eu aprendi sobre Jesus, escrevi o próximo disco da minha banda. Eu aprendi a ser um seguidor de Jesus, compartilhando sobre Jesus. Então nos próximos shows da minha banda eu já estava falando de Jesus. A galera começou a ir para a igreja. A gente encheu o estudo bíblico. A gente tudo foi batizado ao mesmo tempo. E a gente vive esse movimento até hoje. Então, essa é parte da minha história. Então, além de fazer música, hoje eu também produzo eventos, trabalho com outros artistas. A maioria deles não é cristão, ou não faz por mercado gospel. Outros nem realmente seguem a Jesus. E eu também produzi vários eventos, dentre eles um grande festival chamado Manifest, junto com a Aline, o pessoal do Steiger que está aqui. Então, mais ou menos isso, aonde eu estou e quem eu sou. Muito prazer. Gente, muito obrigada por ouvir vocês. Só de ouvir um pouquinho da história, né, a gente sabe o quão precioso é caminhar com Deus e o impacto dessa caminhada para a nossa vida e como isso nos atravessa, extrapola e chega aos nossos ambientes, né? E pensando um pouquinho nessa perspectiva de sermos discípulos de Jesus, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a relação entre a vocação de cada um de vocês e a relação desse
estar fora das quatro paredes, estar fora da igreja. Eu acredito que, e a Gabi falou um pouquinho do ministério dentro da igreja, mas como é que vocês relacionam a história de vida de vocês com o evangelho e como isso se relaciona com a cultura que está ali do lado de fora? A Gabi falou um pouquinho dos livros, né, da editora e dessa proposta que parece que é uma lacuna, né, que a gente vê. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a partir da perspectiva de cada um de vocês, tá bom? Bom, a gente está totalmente fora da igreja, né? Assim, e totalmente dentro ao mesmo tempo, que eu acho que aquilo lá aquilo é a igreja, né? Aquilo é o reino de Deus, é trazer realmente, fazer essa oração de venha a nós o teu reino e vê a paz, o amor, a alegria e a justiça, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está totalmente fora, é totalmente dentro da cultura do que eu entendo como reino de Deus, né? Então, a nossa atuação, falar até um pouquinho mais, né? A gente vê onde tem dor e a gente atua nesses lugares. Então, um dos projetos que a gente teve foi de dignidade íntima, em que essas mulheres, depois que elas aprendiam o ofício da costura, a gente desenvolveu um absorvente reutilizável para entregar dentro das unidades prisionais, junto com uma cartilha informativa, porque muitas não sabem nem o que é a menstruação e nem que pode engravidar depois de menstruar. Então, assim, o óbvio não existe, o óbvio precisa ser falado, né? Então, realmente vendo aonde tem dor e ali atuar, né? E levar paz, justiça, amor e alegria, né? Então, esse é um dos projetos também, não só dentro das unidades prisionais, mas essas mulheres fazem esses produtos, a gente distribui tanto nas escolas públicas quanto nas unidades prisionais também, e, sobretudo, trazer esse lugar de mesa, que eu acredito que esse é o lugar do reino de Deus, a gente sentar à mesa e todos têm lugar, né? Não é uma hierarquia, mas é uma arena em que todo mundo está em volta e partilhando do mesmo pão, o pão que é nosso, né? Porque o Pai é nosso. Então, a gente partilha isso, partilha esse corpo, e não é de um jeito hierarquizado, mas é trazer as pessoas para a mesa. E um dos projetos que a gente tem, eu tenho uma parceria com a FAAP, quem não é de São Paulo, talvez não conheça, ou deve conhecer, mas é uma das universidades mais elitistas, acredito que do Brasil, e é uma das melhores universidades de moda. E eu consegui fazer isso, de tirar as mulheres que estão presas em regime semiaberto, levar elas para dentro de uma universidade, de um centro universitário como a FAAP, e na FAAP, para elas fazerem o curso que a gente oferece de corte e costura e desenvolvimento humano, e elas serem certificadas por uma universidade que pouquíssimos têm acesso, né? Então, realmente levar esse lugar de justiça, levar esse lugar de mesa, levar esse lugar de pão, mas um lugar igualitário, né? Onde a justiça, a paz, a alegria e o amor seja ali contemplado e vivido. Então, é dessa forma. Curioso, porque eu tinha esquecido de uma parte da minha história, que eu trabalhei muito em agência, né? E teve um momento que eu fiquei muito frustrada, porque trabalhar em agência, mercado publicitário, varejo, é horrível. Quem viveu sabe, né? Mas é muito frustrante, porque você vende coisas que não fazem sentido. Às vezes você é obrigado a vender coisas que são mentira. E você começa a promover necessidades que não existem, né? E eu lembro que eu fiquei muito frustrada, saí, tentei empreender. E aí eu descobri uma área de terceiro setor, que foi o primeiro momento que eu trabalhei com design no terceiro setor. Me apaixonei trabalhando dentro do terceiro setor, que são as ONGs, né, organizações não governamentais. E aí depois eu tive a experiência de trabalhar dentro de uma ONG, que é o Instituto Aurora, que me remeteu muito à tua história. Que foi quando eu fui a primeira vez para o cárcere também. Entrei, né, e de ter essa relação com as meninas, porque a gente trabalhava com educação em direitos humanos.
E aí eu trabalhava como designer e parte de comunicação dentro desse universo de educação em direitos humanos. E foi onde meus olhos se abriram para muitas coisas. E você contando isso, falando, nossa, como que eu esqueci disso? Porque isso marcou muito a minha história. Porque me marcou muito o poder das histórias. E eu lembro que a gente falava muito sobre ninguém é invisível. E ouvir as histórias daquelas mulheres, dessas mulheres que estão nessa situação, me fez pensar muito que a Karen falou assim, eu poderia ter sido uma dessas mulheres. Se eu tivesse feito uma escolha diferente, se meu pai ou minha mãe tivessem feito uma escolha diferente, eu poderia estar aqui também. E uma das coisas que você falou que me marcava também é porque essas mulheres perdem a identidade, né? Então, a gente não percebe como a moda, a gente poder escolher uma música para ouvir, essa parte artística fala também na nossa expressão de ser. A gente ter essas escolhas culturais são expressões de ser. São as expressões do que a gente gosta, do que a gente acredita, quais são nossos valores. Infelizmente, hoje, no cárcere ali, quem está ali, muitas vezes elas são privadas disso. E a gente percebe o quanto privilégio nós temos de poder escolher uma camiseta para usar, o corte de cabelo. E como isso faz parte muito normal do nosso dia, a gente nem percebe, né? Como artefato cultural, como expressão mesmo cultural, artística, assim. E aí, isso me abriu muitos olhos para essa dignidade, né, da vida humana, assim. E isso me fez querer me mover mais como designer e como artista para outros espaços, assim. E aí eu tive esse privilégio de estar em outros lugares. E outra coisa que me ressoou muito também do Moá e da Karen, que eu acredito muito no poder da mesa, né? Eu e o Matt, a gente fala muito, eu amo receber gente em casa, porque a mesa é muito poderosa. A mesa, ela cria conexões muito, muito poderosas, assim. A gente ouvir as histórias é muito poderoso. Eu acho que a arte, a expressão, eu como designer, o poder contar histórias, o poder ouvir histórias a partir da arte, né, é muito poderoso. Né? Se a gente pensar em lugares, a oralidade, né, a gente poder contar as histórias, as pessoas falarem as coisas, a gente poder ouvir as histórias das pessoas, tudo isso é muito poderoso, assim. E eu acredito nesse evangelho de contar histórias, né? A nossa fé é uma fé de história. A gente tem um povo que viveu uma história e ele continua contando essa história. Nós somos chamados a continuar contando as nossas histórias para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Então, é muito bonito pensar nisso. E eu acho que é um pouco disso assim que me ressoa, assim, e que para mim faz sentido hoje no meu trabalho, essa história, assim. Às vezes eu não estou contando a minha história, mas eu estou ajudando a contar outras histórias, as histórias de outras pessoas, né? A Cileda falou num dos encontros, ela estava falando do papel dela de tradutora, que era meio que esse protagonismo silencioso, né? De traduzir, de ajudar nessa construção no backstage mesmo. E eu acho que nos últimos anos o meu papel como designer tem sido bastante de backstage, mas ao mesmo tempo o tanto de história que eu ajudei a contar, o tanto de lugares que eu ajudei a talvez florescer ou chegar mais acessível nas pessoas, isso é um presente, sabe? Tipo, isso é um serviço para o reino de Deus, um serviço para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam ser cativadas. Eu acho que a mesa, para mim, a conexão tem muito a ver com esse cativar, né? Ser cativado por Jesus, ser cativado por essa história, ser cativado por essa imaginação, né? Quando a Karen também falou assim, de a gente poder olhar e ter visão sobre uma coisa, fala sobre visão. A nossa fé é sobre visão, é a gente olhar para o lugar onde tem morte, onde tem queda, e a gente falar que tem redenção para aquele lugar. A gente contar uma nova história para as nossas histórias e para outras histórias, né? É isso que a gente está contando para as pessoas, na verdade, né? Há uma nova história para você. As nossas vidas têm uma nova história, o mundo tem uma nova história, né? Acho que é um pouquinho disso que me motiva, assim. Acho que até fico meio coração quentinho quando eu falo disso, assim. Posso pulmar. Na hora. Eu faço isso falando sobre Jesus de forma clara, dentro e fora da igreja. Usando meus dons e talentos para que eu possa ter uma oportunidade de falar sobre o que eu acredito. E eu acho que não tem nada de novo sobre o sol, porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo fala o que acredita. Pode ser a coisa mais louca que você possa pensar, ela está sendo falada e ecoada por aí, tá ligado? E eu acho que
falta artista cristão tomar esse passo de ir lá e falar sobre o que ele acredita também, dialogar, iniciar essa conversa. Eu posso dizer que também não vai ser fácil e que nem sempre a gente vai acertar, mas a gente vai permanecer e a gente tem o Espírito Santo junto com a gente. E através disso eu tenho visto, através da a gente dentro, eu faço parte da missão Steiger, né? E a gente entre nós fala que quando a gente fala sobre Jesus, quando a gente prega a cruz, tem poder. Muitas vezes a gente fala sobre Jesus e a gente vê situações que não seriam possíveis serem transformadas, sendo transformadas. Não por causa da minha argumentação, do meu conhecimento, da minha habilidade, mas pelo poder do Espírito Santo. E eu acredito que talvez essa é uma conversa que a gente deixou de lado, tá ligado? Como artista, como criativo, como criadores de cultura, pensadores de cultura. E eu falo isso porque, como eu compartilhei com vocês, a minha vida não tinha esperança, eu já conhecia a arte. A minha vida eu encontrei esperança quando eu conheci Jesus. Então, essa é a forma como eu compartilho, mas eu acredito que a gente tem que cultivar. Investiram muito na minha vida. Quando eu cheguei na minha igreja, hoje meu pastor vai falar aqui, o Sandro Baggio, faço parte hoje chama IBMA 242, chamava o Projeto 242. Quando eu cheguei nessa igreja, eu costumava dizer que nem eu acreditava em mim mesmo, mas eles acreditavam em mim. Então, eu acho que isso é o discipulado, é andar junto de verdade, é conhecer a vida, passar tempo junto, é tomar um café, chamar para sua casa, é ensinar sobre quem é Jesus, é ensinar a Bíblia, a gente vê no exemplo da própria vida da pessoa que está ensinando a gente o que ela faz. Porque se ela é hipócrita, é difícil, né? Então a gente aprende com exemplo também. KLJ fala, palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Então eu acho que é isso, eu tento fazer parte da vida das pessoas que eu ando junto. Eu compartilho o evangelho, mas eu tento investir tempo nelas. Eu tento conhecer quem elas são, eu chamo elas para um café, chamo elas para minha casa também. A gente tem esse momento mais geral que eu comentei aqui, né? O estudo bíblico para não religiosos. Mas só que a gente também vai além disso, a gente chama para a igreja, mas a gente almoça junto. E eu acho que, eu não sei quantos de vocês moram em São Paulo, só que essa é uma outra conversa separada aqui para nós. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo, não é só para você. Então, se você está ocupado, as outras pessoas também estão. A pergunta é, qual a sua prioridade? E eu digo isso para mim mesmo, eu falo isso na frente do espelho. Mas aqui a gente está no evento do Lausanne, a parada é séria, tá ligado? Ou quantas vezes eu ouvi alguém sério falando sobre o Lausanne? Eu tô até meio em choque de estar aqui, para falar a verdade. É de responsa demais. Então aqui é da gente colocar os desafios, né? E para quem mora em São Paulo, não só em São Paulo, grandes metrópoles do mundo, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? E eu como um discípulo de Jesus, eu gostaria que no fim da minha vida, boa parte do meu tempo tivesse sido investido em fazer mais discípulos. Só queria comentar mais uma coisa que eu fiquei pensando, ressoando também. Um papel de mediador, assim. Eu sinto que às vezes a gente tá na cultura, né? A gente está nesses espaços, mas a gente não é desse espaço. E às vezes na igreja também, dependendo do contexto que a gente está religioso, de comunidade de fé, também a gente fica meio desencaixado. Então, não sei vocês, mas em alguns momentos você fica meio não pertencente, assim, você fica meio flutuando. Graças a Deus eu não estou nesse lugar, mas porque a gente tem pastores, discipulado, né, o que o Má falou de caminhar com pessoas. Mas eu acho que às vezes a gente tem esse papel muito mediador, né, de tentar de explicar para um lado e para o outro. Eu acho que são poucas as pessoas que têm esse privilégio de estar nesse meio do campo, assim. A gente se comunica com o espaço e tenta explicar nesse outro espaço o que essas pessoas estão falando, né? Então, quando eu penso, eu gosto muito de usar o texto de Romanos, né? A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Uma música, uma manifestação de rua, as pessoas gritando, é a criação gemendo. A criação está pedindo por alguma coisa. A criação está fazendo perguntas. E a gente talvez não está ouvindo esse gemido.
E talvez a gente precise de mais gente que está ouvindo esse gemido e está falando, gente, eles estão pedindo tal coisa. E aí falar, gente, ó, talvez essa pergunta, será que a gente não precisa olhar por outra perspectiva? Eu acho que a gente, como artista, a gente talvez tenha uma sensibilidade para ouvir esses dois lugares e fazer com que essas pessoas consigam se conectar, né? Consigam dialogar, que eu acredito muito no diálogo. Que eu falei do poder das histórias, tá também. Às vezes é a gente que vai ser. Você já pensou por essa perspectiva? Eu brinco às vezes que eu sou a pessoa que traz cartas na mesa. As pessoas estão falando de um tema, mas você já pensou sobre esse lado aqui? Aí a pessoa fica meio de cara assim, mas se você trazer essa perspectiva, eu estou talvez te deixando um pouco desconfortável. Mas o desconforto é bom, porque o desconforto nos abre espaço para aprender, para educação, para aprendizado, né? Então acho que talvez a gente artista tem esse papel de cutucar um pouquinho e de mediar essas conversas, de ser esses agregadores, assim, né? A gente está tentando agregar essas pessoas e tentando achar os pontos em comum e tentando acessibilizar de um lado para o outro, tentar encontrar pontos comuns, principalmente criar esses diálogos, né? Porque às vezes a gente vai ser esses caras que, gente, dá a mão aqui, ó, viu como funciona, né? Então, eu acho que é um privilégio, na verdade, se a gente pensar assim, talvez esses. Eu gosto de falar que somos construtores de pontes, na verdade. Então, acho que a gente, talvez, como artista, a gente pensar nisso que a gente está construindo pontes, né? É muito te dá uma outra perspectiva, talvez, né, do nosso papel, assim. Muito legal. É interessante a gente pensar nesse papel do artista como uma espécie de mediador, né? A gente entende que a igreja ela tem que ter o seu olhar voltado para fora. E, muitas vezes, isso não acontece. E aí, quando a gente se relaciona com o outro, e um pouco daquilo que o Paulo falou hoje de manhã, né? O fato de ter pessoas não cristãs no ambiente influencia a maneira como a gente olha para dentro da igreja e como a gente recebe essas pessoas. E a gente para de ter uma visão utilitarista do outro, né? O que eu vou me relacionar com o outro já pensando em quanto tempo eu vou precisar discipulá-lo para ele converter, ou qual é o objetivo que eu tenho em relação ao meu grupo, é crescer em termos de tantas pessoas. E pensando agora na vida, na história, no ministério de vocês, é muito bonito ver como a vocação que vocês têm e esse olhar para fora é o que faz com que o evangelho seja manifesto. E eu queria, assim, já pensando deixar para vocês já ir pensando nas palavras finais, mas se algum de vocês tiver algum testemunho também desse olhar de fora para dentro da igreja, de alguma coisa que vocês puderam assim ter um gostinho de, por meio da história, do trabalho de vocês verem Deus criando um caminho para essa pessoa de conhecer, de experimentar o evangelho e de ser transformado por meio do evangelho através do testemunho de vocês, da vida de vocês, do dia a dia. Eu queria dividir um negócio muito pessoal meu, que eu tive muita dificuldade por muito tempo de me assumir artista. Eu sempre me via como criativa, mas nunca como artista, porque achava artista uma coisa muito grandiosa, né? Assim, caramba, artista, não. Isso aqui não é, né? E eu acho que isso também, quando é uma questão de perspectiva, e isso também veio com a minha descoberta de identidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode dividir aqui junto e possa fazer sentido para você. Temos um Criador e Ele habita em nós, né? E quando a gente se torna filho, né, Ele empresta a identidade dele para a gente de criar. E isso gera uma comunhão de nós com o nosso Pai. E quando a gente está criando algo, a gente está num processo de resultado da comunhão que a gente estabeleceu com o nosso Pai, que é o nosso Criador, né? E quando eu entendi isso, eu falei, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, né? Então, se Ele habita em mim, eu tenho esse DNA dele, eu sou sim artista. Eu tenho uma alma artesã. E todo artista, assim como todos nós, filhos de Deus, nós fomos feitos para criar.
né? E não para criar coisas como Deus, mas criar o que Deus criou para a gente fazer e ser. E eu acredito muito que a gente está vivendo um tempo, principalmente com esse ajuntamento de mesas, do Lausanne, da gente se despertar para criar coisas, né? Para a gente ter visões, porque a palavra de Deus fala isso, né? Os jovens terão visões. Os velhos também sonharão. Então, isso diz muito sobre fé. E Hebreus 11 fala muito sobre isso, né? Então, é a gente fechar o olho, ou de olhos abertos mesmo, a gente imaginar e criar e ver algo. E o ser humano é a única espécie que Deus criou que é capaz de trazer à existência o que é invisível. E isso é muito poderoso, né? Então, eu acredito muito que esse processo da nossa comunhão com Deus, a gente expressar essa criação que não vem de nós, é dom de Deus, é consequência. Mas a gente precisa ter ousadia e coragem de enxergar algo e não só imaginar, mas criar. A criação, existe uma ação que move o artista. E a gente precisa, e eu acredito muito que a gente está vivendo tempos de criações, né? De criar. E a gente não tem noção quanto a gente é criativo todos os dias. Por exemplo, quem tem filho? Poucas pessoas, mas assim, a gente já não passou perrengue de querer dar uma comida para a criança e ela não querer comer? A gente não cria coisas, não usa da criatividade. Ah, vou cantar uma musiquinha para abrir a boca, vou colocar não sei o quê. A gente é criativo o tempo inteiro. E a gente não percebe o quanto que a gente usa da criatividade no nosso dia a dia, né? Mas eu acredito muito nesse poder da visão, pela fé e pela comunhão, agir, a ação, né? Então, a gente tem exemplos disso. Martin Luther King com I Have a Dream, né? Ele teve um sonho, ele teve uma visão, mas ele teve uma ação para materializar aquilo e a gente poder viver hoje o que ele imaginou e viu, né? Então, a pergunta não é como eu vou fazer ou quando eu vou fazer alguma coisa, mas de que forma que eu vou fazer para deixar que a próxima ou outras pessoas ou as pessoas que eu imagino viver. E quando foi nesse processo da passarela alternativa, foi essa comunhão num exercício de fé, de criação, de ter uma alma artesã, me permitindo ser moldada ali por Deus e tendo visão e uma ação. E eu vi o seguinte, eu vi o que a Bíblia diz. Deus pagou o preço punitivo para que a gente vivesse o restaurativo. Então, por que a gente quer punição para o outro e restauração para a gente? Né? Então, é muito esse processo de eu vejo mulheres restauradas, livres, sabendo da identidade delas, tendo lugar à mesa, não se alimentando de migalha, porque o que Deus tem não é migalha. Deus tem pão e mesa, cadeira, lugar à mesa, lugar à família, e é isso, dignidade, né? Então, é muito esse lugar, né, de vocês serem ousados. Não só ouvir, mas serem ousados de enxergar, ver, imaginar, mas agir, criar, fazer. Porque as próximas gerações vão usufruir do que a gente vai fazer, do que a gente imaginou e do que a gente vai criar, né? Então, só queria contribuir com isso, porque realmente isso mexeu muito comigo. Mexeu com a minha identidade, eu não sabia exatamente, eu não me aceitava. E quando eu não aceito isso, eu não me aceito como filha de Deus, né? E isso não é só artista. Nossa, pintou um quadro maravilhoso. Ah, aquele artista, é óbvio. Não, todos nós somos, porque somos filhos do mesmo Pai e temos esse gene, né? E esse poder de fazer algo em prol sempre da multiplicação. Não é só para benefício meu, mas para todos, né? E eu acho que vem essa coragem, né? Vem, brota, né? E um dos
dos textos que mais marca assim, a minha vida e o meu chamado é de Isaías 61. Né? O Espírito de Deus está sobre você, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas àqueles que estão quebrados, os que estão oprimidos, aqueles que estão presos. E quando a gente entende esse poder e essa autoridade que habita em nós, a gente não precisa fazer força para ser. A gente simplesmente é. Porque não é porque eu sou, mas é porque Ele é. E se Ele é em mim. Né? Então, que a gente realmente se permita a ficar nesse lugar de abrir mão de vulnerabilidade do desconhecido e de ter a ousadia de realmente enxergar, mas ter a coragem de agir para criar. Amém. Difícil estar aqui. Bom, eu tenho uma história que quero compartilhar de quando eu era, 12 anos atrás. Estava aprendendo sobre Jesus ainda, nessa fase ali que eu compartilhei com vocês. Acabei de ser batizado, tinha acabado de escrever um disco sobre essa parada que eu estava vivendo, chamava Uma Vida para Você é Pouco, uma pergunta, interrogação no final. E aí eu subia no palco e eu falava sobre eu não sei o que, porque eu não lembro. E eu não tinha informação suficiente. E aí passa 10 anos depois, um dia eu estava com alguém, eu estava com uma galera assim, e aí eu fiz vários shows, grandes, pequenos, e todos muito intensos. E aí um dia eu sentei com caras, com uma galera, e aí eu perguntei para eles, como é que vocês começaram um relacionamento com Jesus, tal, conta aí sua história. Ele, lembra tal dia que você tocou em tal lugar? E eu vou falar até o nome do lugar, chamava Inferno. Eu toquei numa casa de show, chamava Inferno, ali na Rua Augusta. Saqueou o Inferno. Quem conhece tá ligado? Então preguei no Inferno lá. E ele falou, lembra desse show? Eu falei, lembro, nossa, foi louco esse show, foi com uma banda gringa. O Renato vai até lembrar, Silverstein. Lembra, Renato? Silverstein, era louco, hein? Abrimos pro Silverstein do Canadá. Pá. Mó felizão, desci do show. Nem lembro, só lembro de me divertir com meus amigos e fazer um show da hora e que eu falei sobre o que eu acreditava. E ele falou, naquele dia você falou sobre Jesus, aquilo me pegou, e desde então comecei um relacionamento com Jesus, só que ele andava perto da gente, só que ele não era tão próximo, então eu não sabia. 10 anos depois, então eu quero encorajar vocês, talvez vocês não tenham conhecimento suficiente, talvez vocês não estão 100% preparados, talvez vocês não tenham coragem o suficiente, mas tomem um passo de fé, não é sobre vocês, é sobre a vida de outras pessoas, e é sobre o poder de Deus e não o seu. Então, quero encorajar vocês nessa direção. E também falar que muitas das histórias que eu vivi são muito relacionadas também ao meu relacionamento com essas pessoas, ao estilo de vida que eu vivo, a fazer parte da vida dessas pessoas de verdade. Então, invistam em relacionamentos reais. E a gente tem uma outra frase entre a gente, uma descrição, né? A gente não fala só discipulado, porque as discipuladas às vezes viram um programa nos dias de hoje, né? As pessoas têm dificuldade com isso e tal. Então a gente fala relacionamento de discipulado. Então acho que esse é o lance. Algumas pessoas vão estar. O mundo hoje vive uma crise de saúde mental. Uma das coisas que é mais alta, por causa da internet também, celular, várias outras consequências do nosso estilo de vida, é a solidão. E isso a gente pode responder com o relacionamento. E não é só no Setembro Amarelo. Vamos viver isso. Vamos fazer relacionamento ser parte da nossa vida. E inspirar pessoas a viver isso. E a outra parada que eu gosto muito de fazer, que a gente tem feito bastante, e que também me ajudou, é ter esse tipo de momento, que a gente não viva isso só quando a Lausanne chamar, certo? A gente está aqui todo mundo conectado. Vamos fazer mais disso. Vamos inspirar mais pessoas que seguem Jesus a ter um estilo de vida missional, a ter uma fé sólida
e não ser hipócrita com a fé delas, que é um dos grandes desafios para a fé no Brasil. É que as pessoas não querem se associar ao evangelicalismo, principalmente pela hipocrisia. Então vamos ver uma fé de verdade, uma fé real, uma fé séria, um relacionamento real. Vamos ser como Jesus. Vamos pôr o que ele está falando para a gente entre nós, vamos desafiar uns aos outros e vamos crescer junto. Ai, bom demais viver a igreja, gente. Eu amo a igreja de Jesus. Vou falar uma coisa, eu sou viciada, gente, em roda de conversa. E aí, quando eu vejo as mesinhas assim, nossa, me dá um calor, assim, sabe? Ver todo mundo assim em roda. Eu amo. Inclusive, aprendi no instituto que eu trabalhei. Foi o momento que eu conheci. Círculo de construção de paz, justiça restaurativa, assim, é um negócio que é, ó, meu coraçãozinho. Mas, nossa, até me perdi. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. O que eu falo? Perdi o timing. Então, enquanto você vai lembrando o que é, eu gostaria de deixar para vocês agora 2 minutos para vocês darem as considerações finais, talvez um conselho, alguma coisa que Deus tem trabalhado no coração de vocês, que vocês querem deixar para a gente, para quem está assistindo também. Lembrou? Lembrei. Vamos lá, deu tempo. Yes. Acho que tem um pouco a ver com o que o Moá falou, que eu acho que a gente precisa ter um testemunho fiel. Tipo, a gente ser realmente fiel na nossa fé, fiel no que a gente crê, né? A Brené Brown fala, né, da lacuna de valores, o Matt citou um pouco, assim, a nossa lacuna de valor do que a gente crê, o que a gente vive, nunca vai ser perfeito, né? Só vai ser 100% no céu, mas o quanto a gente puder viver a realidade de o que a gente crê na redenção, a gente crê que somos chamados para ser pacificadores, né? Para mediar os pecadores com Cristo. Então, acho que quanto mais a gente for fiel nesse testemunho, né? Você perguntou de alguma coisa, e eu não tenho grandes histórias. Eu acho que dificilmente, se a gente pensar assim, na grande maioria, eu acho que a gente vai ter pequenos testemunhos de fé, né? Pequenos testemunhos de alguém falando, igual o Moá falou, tipo, te ouvi lá, e você pensa, meu Deus, o que ele ouviu falar? Senhor Jesus, o que eu falei naquele dia? E talvez vai ser isso, né? Talvez vai ser... E talvez vão ter vários frutos que a gente nem vai conhecer também, né? Que foi Deus nos usando e usando a nossa vida, sem a gente saber, assim, né? E a gente fluindo pelo Espírito Santo. E aí eu acho que outra coisa que tem a ver com o que a Karen falou também, que é viver corajosamente, assim. Eu gosto de falar assim, de a gente caminhar corajosamente na direção que Deus nos deu. Quando a gente vê os homens de fé, as mulheres de fé na Bíblia, muitas vezes eles andaram em uma palavra. Se a gente pensar em Noé, foi tipo assim, mano, constrói uma arca. O cara ficou construindo uma arca, sei lá quantos anos, sem ouvir a voz de Deus de novo. Mas ele recebeu uma palavra de Deus, ele recebeu uma visão de Deus que ia acontecer alguma coisa, e ele continuou caminhando anos naquilo. Cara, será que a gente está pronto para isso? Será que a gente está pronto para andar corajosamente, né? Eu acho que pedir essa visão de Deus, Deus nos dá olhos que vão ver coisas que não existem ainda. Se a gente pensar nessa coisa que a Karen falou, né, da gente ser criativo, da gente ser artista, vamos pedir para Deus nos dar visões que não existem ainda. Olhar realidades, Deus, o que essa realidade pode ser? Que planta o Senhor quer que saia desse asfalto, sabe? E o Senhor começar a trazer novos sonhos, novas visões, né? Realmente esse texto dos jovens terão visões, ultimamente ele tem me trazido à memória, principalmente por Lausanne também, que a gente vai lá ter um encontro intergeracional, né? E eu lembro, a gente vai, né, agora a gente vai estar na Coreia, né, o Matt. E eu lembro que na minha inscrição, eu estava com a Maria Elis muito pequena. E ela estava no sling comigo. E eu estava escrevendo. E a ideia também é pensar 2050, né? É tipo daqui 30 anos. E eu estava com 30 anos. E eu pensando assim, cara, minha filha vai ter 30 anos. Tipo, eu tô pensando no futuro da minha filha. Talvez minha filha, com 30 anos, vai estar escrevendo essa carta. Sei lá, minha mãe estava em Lausanne, em tal ano, nananã. Estou pensando na igreja. Então, assim, que sonhos Deus está querendo dar para nós? Que visões Ele está querendo dar para a gente, né? Para a gente
criar junto com Ele, né? Ele está nos chamando para criar junto com Ele. A gente não forma nada do nada, né? Ele criou todas as coisas e a gente cria baseado no que Ele já criou, assim, né? Então, o que Ele está querendo criar, né, com a gente? O que Ele está querendo transformar e trazer redenção, né? Eu acho que é isso. Talvez se eu fosse falar assim de final, eu queria encorajar a gente a orar e pedir visão para o Senhor. A gente precisa de olhos limpos, sabe? Novos olhos. A gente precisa de gente com visão. A gente precisa de gente com esperança, que vai trazer... vai contar novas histórias e que vai dizer para as pessoas que têm novas histórias para serem contadas e que há novas possibilidades e novas chances, né? Que é o que a mensagem do Evangelho, né? O Senhor está fazendo novas todas as coisas, né? Então, que o Senhor nos dê visão mesmo. Até meu coração ficou quentinho agora. Acho que é uma palavra profética, que o Senhor nos dê visão, assim. Amém. Minha vez? Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar e só realmente reforçar essa questão da visão, porque esse é o texto que tem mexido muito com o meu coração, dos jovens terem visões e os velhos terão sonhos. Então, isso é muito poderoso, gente. Isso é muito transformador. E o passo 2 é: tenham ideias, mas materializem suas ideias, criando realidades. Né? Sejam ousados nisso. Porque ideias, eu tenho certeza que já tem. Já está aí. Eu tenho certeza. Agora é pedir para Deus a ousadia da ação. E que vocês possam ir de verdade. E fazer e materializar essas ideias. E quero convidar vocês também para conhecer a Passarela Alternativa. A gente tem uma sede na Sé. E toda segunda-feira eu tenho 8 mulheres, 7 agora, porque uma voltou para os Estados Unidos. Ela é americana e estava presa por tráfico, então ela voltou semana passada. Ficou 2 anos com a gente. Então nós estamos com 7 agora, recorrentes, assim, trabalhando todos os dias com a gente. E toda segunda-feira a gente faz um café da manhã com desenvolvimento humano, das 9 às 11 da manhã. Então, quem quiser participar dessa mesa, vocês são bem-vindos, né? Às vezes é só estar ali. Ali vocês vão, assim, coletar diversas histórias. Porque o que a gente mais tem, eu falo que, assim, quem é um empreendedor social, o lucro não é financeiro. O lucro são histórias. É gente, né? Então, é um lucro, de fato, humano. Assim, é muito rico. Então, vocês estão convidados a ir lá, acompanhar nosso trabalho e, sobretudo, orar por nós, por esse trabalho, que não é fácil, né? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, está tudo montadinho, mas só a gente sabe o preço que a gente paga para estar onde a gente está, né? Preço de vida, porque eu acho que quando a gente tem também uma ideia e materializa isso, a gente tem que ter ciência do preço que a gente vai pagar e custe o que custar, né? E o que sustenta, de fato, é o Senhor, né? Mas é difícil, gente. Então, assim, que a gente lembre também de orar por iniciativas que vocês conheçam, né? E dividir com vocês, para fechar, uma oração que foi a minha oração lá de trás. E eu continuo fazendo a sua oração. Pai, que o meu coração pulse na mesma sintonia do seu coração. Então, que essa também possa ser a sua oração. Porque quando a gente tem o coração pulsando na mesma sintonia do coração de Deus, a gente vai sentir o que Ele sente. E isso é dolorido, mas é isso que nos move, né? É isso que move a gente a fazer algo, né? Então é isso. Deus abençoe vocês. Foi muito bom. Amém. Eu quero agradecer, dizer que vocês sabem o caminho. E vamos pra cima, rapaziada. Poucas ideias. Amém. Amém. Ora pra gente encerrar esse momento, Leite. Vamos orar. Nosso Deus de amor, é tão bom poder te chamar de Pai, saber que a nossa identidade está em Ti e o Senhor é um Deus criador e o Senhor nos chama a co-criar junto contigo.
Obrigada, meu Deus, porque o Senhor colocou uma chama no coração de cada um aqui, Pai, de buscar mais a Ti e compreender, Pai, como é que nós podemos criar junto contigo, Pai, e fazer parte da Tua missão de reconciliar contigo todas as coisas, Pai. Nós oramos, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa tarde, pelas pessoas que estão assistindo, que vão assistir no futuro ainda, Pai, que nós possamos nos alinhar contigo, Pai, que a batida do Teu coração seja nossa também. E eu oro, Senhor, para que a gente possa se desembaraçar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Pai, de viver os Teus sonhos, os Teus planos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê novas visões, para que o Senhor cumpra, Senhor, a Tua palavra em nós, em nossa geração, no nosso país. E oramos, Senhor, para que aqueles que ainda não têm o privilégio, Pai, de ser chamado de Teu filho, para que por meio da Tua igreja, da igreja brasileira, eles conheçam a Ti, Pai, a Tu que és o único e verdadeiro Deus. Aquele que nos dá, Senhor, a identidade verdadeira, aquele que nos dá o senso de dignidade, aquele que restaura, Senhor, os nossos sonhos, aquele que nos ajuda, Senhor, a perceber a beleza do dia a dia e a transformar isso em canções, em quadros. Senhor, tem misericórdia, Pai, da Tua igreja, nos ajude, Senhor, a nos desembaraçarmos de todas as coisas que têm nos atrapalhado e a olhar, Senhor, com os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, e viver aquilo que o Senhor deseja para nós enquanto igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Pode, homem? Homem também pode tomar café lá. Amém, amém. Muito bom, né? Sei de minhas testemunhas. Muito bom. Gente, eu de volta, hein? Eu tenho alegria agora aqui de estar junto com o Arthur. O Arthur está chegando aqui, ele vai arrumar, a gente vai ter uma conversa. Vai se arrumando aí, Arthur. Você vai sentar no maior? É isso? Nessa cadeirinha? Você quer sentar nessa aqui? Então tá bom. Então eu vou sentar nessa. Segura aí um minuto pra gente só acertar aqui e a gente vai continuar esse papo. Enquanto o Arthur vai acertando aqui, lembrando só, você que chegou aí agora, aí na nossa descrição do vídeo, todas as perguntas que você está fazendo provavelmente tem aí. Tem as informações do Pacto de Lausanne que você pode ler, tem o relatório da Grande Comissão, tem o link da camiseta, muita gente perguntando do link da camiseta. Então, todas as informações estão aí. Qual que é o próximo encontro presencial que você pode participar? Também está aí no link da descrição. Deu certo? Acho que só o seu mic... Esse mic precisa ligar ou não? Talvez tenha um... Ei, agora foi. Agora foi. Ei, som. Ah. Muito bom. Arthur,
Enfim, chegou. Alegria. Que alegria estar aqui. Muito bom ter você aqui. Boa tarde, gente. Sou Arthur Martins, prazer. Muita gente nova que eu não conhecia. Dani já conheço. Que alegria. Muito bom. Arthur, para a gente continuar essa conversa, hoje a gente está tendo a oportunidade